Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. E não é qualquer um episódio, porque nós chegamos ao 100º episódio do Eu Acredito Podcast. Então, é um podcast totalmente especial. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais, em seus grupos de amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas através do conteúdo que desenvolvemos aqui a partir desse canal, que é um conteúdo informativo que gera conhecimento e também edificação espiritual. Como toda semana, nós recebemos convidados especiais em nossa mesa para um bate-papo, uma troca de ideia, um momento de conhecermos os nossos convidados. Hoje não é diferente, porque eu estou recebendo nessa mesa hoje a cantora gospel e também influencer gospel, Arielle Bonatti. Arielle, seja bem-vinda ao Eu Acredito Podcast. Obrigada, a paz a todos. É uma alegria estar aqui. Tô amando esse momento de podcast. É como a gente estava conversando aqui agora há pouco. Porque ela não é uma entrevista direcionada, né? Aqui flui, aqui as pessoas conseguem conhecer a gente por cada etapa da nossa vida. Às vezes o pessoal fala, nossa, Arielle, eu não sabia em toda a tua trajetória que você passou por isso. Então flui, eu tô amando. Não é sempre que a gente pode atender a todos, mas quando a gente atende, a gente fica bem apaixonada por esse momento e eu creio que vai ser algo bem especial. Que legal, eu me sinto honrado em você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. E de fato é isso, nós dois vamos construir um podcast junto. Nós dois não, porque a Arielle não está sozinha, ela está aqui com o seu companheiro de luta, de batalha, que é o seu digníssimo esposo, Joelson. Joelson, Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado. Boa tarde a todos também. Muito feliz de estar aqui. E ansioso aí pelas novidades, pelas entrevistas e tudo que der para falar mais. Que maravilha. O irmão costuma tomar Lindol para ser lindo desse jeito? Gostei. Lindol é o medicamento dos lindos, né? Então, nós estamos tomando bastante, né, amigo? Tomando bastante, Desse jeito. Arielle, hoje nós te conhecemos, eu apresentei aqui inicialmente como cantora gospel, influencer, porque quem te acompanha vê um trabalho de excelência que você desenvolve para as mulheres cristãs nas suas redes sociais e acaba sendo uma digital influencer no meio gospel, né? Eu até penso que nessa onda de tantos influencers, falta espirituais influência. Então, quando eu vejo alguém que se dedica em influenciar as pessoas também no âmbito, em sua vida espiritual, acho bastante interessante. Mas a Arielle, como pessoa, como ser humano, como é que você se identifica? Arielle é uma menina, casada, mulher. Eu acho que a mulher, ela tem tantas versões dentro dela. E eu sou uma delas. Às vezes sou menina, às vezes sou mulher, às vezes choro, às vezes estou sorrindo demais, me dou muito. Eu amo o que eu faço, eu amo cantar, eu amo louvar, eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, eu amo ser filha. E no momento certo isso sai, né? Flui dentro da mulher. A mulher em várias versões. A Arielle é essa, simples, morou por 21 anos lá no Sítio Cercado, em Curitiba, perto dessa igreja, né, amigo? Sim. Aí casei, fui morar no bairro Cajuru, estou morando até agora lá. Congrego a minha vida inteira a Assembleia de Deus, pentecostal. Do manto. Ô, glória! Do mistério. Essa sou eu, muito família, muito apaixonada pelos meus pais, muito apaixonada pelos meus irmãos e que gosta de sair, mas sempre está no âmbito familiar. Sou essa. Essa é a sua expressão usada inicialmente sobre ser menina, mulher. Tem que haver essa separação, principalmente depois que casa, né? Até Paulo, ele usa aquela expressão que quando era menino fazia coisas de menino
E agora que eu cresci, eu faço coisas de adulto. Isso aqui é interessante, porque mesmo você sendo hoje uma mulher formada, você não pode perder a essência de menina. Mas muito também bom, você não né? pode ser só menina, né? Não, é o equilíbrio, né? E eu digo, a Arielle Medina, eu sou muito menina com a minha filha, eu consigo ser menina como ela. E ela me dá esse prazer de voltar, a gente brinca de boneca juntas. Eu acredito que, como você falou, todos nós temos essa criança dentro da gente e é tão bom, dar gargalhada sem limites, você poder ser você mesmo, não ser só a cantora ou ser só a influencer. E nesses momentos que somos nós em nós mesmos, é a hora que a gente tem essa criança e não tem limite para rir, para gargalhar, para estar com os amigos, mas ao mesmo tempo, a hora que você precisa, aí você tem que ser a mulher que decide, a mulher sábia para decidir coisas sérias dentro da casa, a hora que você tem que educar o seu filho na hora certa, a hora de dizer não, a hora de você chorar, a hora de você reconhecer o teu erro. Aí nós temos que ser mulher. Então, dá para ser menina? Claro que dá, mas a gente tem que ser mulher. Na hora certa, dá para ser tudo. Eu penso que as pessoas precisam também discernir a questão dos ciclos e dos momentos e das etapas da vida. Existe um momento de você ser menino, brincar como menino, ter a pureza de menino, ter a inocência de menino. E quem falou a respeito disso, de ser menino, de ser criança, foi o próprio Jesus, quando ele disse: aquele que não se tornar como um desses pequeninos não herdará o reino dos céus. É isso. Isso fala de você ter a pureza em perdoar, de você ter a pureza de enfrentar os desafios da vida. E ao mesmo tempo, você tem que ser um adulto para ter maturidade para lidar com muitos desafios que a gente enfrenta, né? Demais, amigo, demais. Eu estava comentando isso com a minha filha, com a Valentina, né? Eu estava lendo até eu leio histórias bíblicas para ela, eu estava falando: filha, você é tão sensacional, você é tão maravilhosa, você é filha amada de Deus. Eu sempre reforço a identidade dela. E eu falei: sabia que eu aprendo tanto com você? E ela me olha assim com um olhar de tão admirando, né, mãe, né? Aí eu falo: mas pra gente entrar no céu, a gente tem que ser como você, pura. Às vezes a gente fala, né, um pouco mais firme, daqui a pouco eles já estão rindo de novo. Essa pureza, é apaixonante. Então, ter esse momento com ser mãe, né? Ser mãe, ter esse momento podendo deixar essa criança fluir dentro da gente, a gente tem mais sensibilidade, a gente aprecia as coisas simples da vida. Não só o extraordinário, né? Que a gente espera tanto extraordinário. Meu Deus, que extraordinário que Deus fez. Aí o ordinário, da gente valorizar aquele cafezinho na mesa com o filho, olhando nos olhos do seu filho, olhando nos olhos do seu marido. O ordinário da vida, a gente está perdendo o encantamento. E isso é incrível. E a criança faz isso com um papel incrível. Eles são perfeitos em fazer isso. Então, essa criança dentro da gente existe, mas a gente não. O orgulho, né, faz com que a gente não deixe aflorar mais essa inocência em nós. É porque o comum acaba se tornando rotina. E isso é muito ruim, né? Então eu penso, principalmente no nosso convívio familiar, até o nosso comum tem que se tornar extraordinário. Porque assim nós vamos viver mais em comunhão, em harmonia, viveremos mais felizes. A rotina nunca é bom, nunca é legal, se torna exaustiva, se torna cansativo, e você acaba entrando no automático, né? Tipo, eu fiz isso ontem, e então já faz às vezes com má vontade. Agora, quando você se torna aquilo que é ordinário, que é comum, em extraordinário, você vai fazer sempre como se fosse a primeira vez ou como se fosse a última vez. É bem isso. E quando, alguns dias atrás, uns 2 meses atrás, a minha prima, e ela é bem, bem nova, né? Ela tem 26 anos. E ela estava internada. E fazia algum tempo, né, que eu não ia num hospital. Aí eu fui e visitei ela. Ali você dá tanto valor pro ordinário, para as coisas simples, sabe? Aí você vê que é o simples fato de você acordar bem, estar saudável, estar na tua cama, no seu cantinho. Ali você exalta a simplicidade da vida. Eu estava vendo a sala ali no quarto dela, mais pessoas dentro,
contando as horas para receber uma visita. E quando, às vezes, os amigos da gente quer visitar, né? E a gente fica, hoje eu não posso. Não, meu tempo tá corrido demais. Gente, ou senão vamos marcar, né? Vamos marcar e nunca marca nada. Eu me incluo nessa, porque eu tô sempre, meu Deus, eu preciso ver tal pessoa, eu preciso, e você vai deixando. Aí, por quê? Porque você fala assim, em qualquer momento eu posso fazer isso. Então, você vai deixando. Mas dentro de um quarto do hospital, faltando 10 minutos para uma visita, você conta os segundos. Ali, quando alguém chega, você fala, uau, alguém veio me ver, eu estou sentindo amada. Então, eu fiquei prestando atenção, sentei do lado da minha prima, eu falei, Jesus, não nos deixa perder o encantamento para algo. É extraordinário receber o amor de alguém, é extraordinário você acordar no teu cantinho, na tua cama, ali no teu ninhozinho, que às vezes você fala, meu Deus do céu, não sai de casa, porque reclama de tudo, mas não, quando você é arrancado daquela rotina, você sente falta dela, infelizmente, às vezes a gente precisa perder para valorizar, né? E querer de novo, aí você pagaria, né? Pagaria por aquilo, por algo que era tão simples. Infelizmente, o ser humano tem essa mania de só valorizar depois que perde. Agora, se todos nós valorizássemos as coisas mais simples da vida, o tomar café pela manhã reunido em família, isso é incrível. Uma caminhada leve com a família. Eu falo, minha esposa, às vezes, ela me chama para fazer caminhada e o sedentarismo me pegou com força, mas a minha consciência fica pesada, viu, Joás? É 2. Rapaz, quando ela me chama e ela vai sozinha, eu fico, caramba, eu poderia ter ido. Mas aí quando ela me chama no outro dia... Não vai. Não, a gente tinha combinado quarta-feira para sair fazer uma caminhada ali no Botânico. Eu dei graças que estava chovendo. Não, ele levou tanta sorte. Amanheceu com pancada de chuva. Falei, tá bom, mas na quinta. Aí, assim, vai deixando. Falei, temos que tirar esse momento, é ótimo. Que estava chovendo. Aí entra dentro daquilo que você falou. Aí quando tá no hospital, às vezes quando a gente não faz de forma voluntária, exatamente, por valorizar os momentos da vida, nós nós somos obrigados. Aí o médico fala, agora você vai ter que fazer 2 horas de caminhada por dia. Senão as coisas vão ficar piores. A gente não maneira no açúcar, come tudo quanto é tipo de doce. Exato. Aí o médico vai, olha, a partir de hoje você vai ter que eliminar arrancar todo o de açúcar. Vez, A gente prefere, né, vai arrancar às vezes de vez. Eu não, eu já tô mais consciente, já tô 25 dias sem açúcar. Falei, não, de pouquinho em pouquinho eu vou me cuidando. Senhor, me dê essa graça. Toma posse, servo. Me dá esse poder de renúncia. Eu não consigo muito também, não. Tô tentando diminuir. A vitamina eu já diminuí, que vitamina eu colocava bastante açúcar, já vitamina sem açúcar. E falando um pouquinho dessa vida fitness, de rotina, de ir para academia, de ter uma educação, uma alimentação saudável, como é que você concilia a sua vida cristã como cantora com essa vida fitness? Até porque teve um tempo nas nossas igrejas que esse negócio de academia, vida fitness, era até um pouco demonizado, né? Verdade. E hoje já não é, porque as pessoas entenderam que é uma necessidade do ser humano cuidar do seu corpo físico. E hoje, como é que você lida conciliando tudo isso? Então, amigo, assim, eu agradeço a Deus porque isso a gente repete padrão, né? Muito, né? O que a gente vê em casa, a gente tem a tendência a repetir. O meu pai, ele sempre gostou da vida mais saudável. O meu pai, ele corre, né? Um dia sim, um dia não. Eu já vi ele correndo com o Ulisses já. Você viu aí, ó. E eu fui chamado para correr, mas eu tava sem pique no dia. Meu Deus, olha as oportunidades se cercando, hein, Vaso? O pai tá chamando. Olha só, então meu pai, ele corre 8 quilômetros, dia sim, dia não. E então eu cresci vendo ele, antes ele corria até mais, né? Mas ele era mais jovem. Aí ele me chamava para andar de bike com ele, mas ele correndo e eu de bike ao lado. Um dia eu disse sim, tinha 12 anos. Eu lembro que eu me arrependi, porque ele não foi a voltinha, foi tipo 10 quilômetros e ele achou que eu poderia. Imagina uma menina de 12 anos, assim. Mas, assim, para mim foi um desafio e eu acredito que aquilo ali foi me chamando, assim. Falei, poxa, mas é gostoso. Porque na hora, ou na verdade o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, ele faz de tudo. Ele vai lançando aqueles pensamentos, aquelas conversinhas. Para que você está fazendo isso? Por que você está suando? Melhor ficar em casa. Nossa, você podia estar assistindo TV. Então, essas conversinhas
para nos arrancar de perder energia, perder caloria. Mas eu fui me apaixonando por isso. Então, a primeira vez que eu coloquei o pé numa academia, eu tinha acabado de fazer 15 anos. Atrás da nossa casa. Inaugurou uma bem atrás. Sim. Aí eu só ia a pé, mas fui sempre sozinha. Nunca precisei de vou com alguém. Se alguém ir comigo, eu vou. Acho que por o meu início ser sozinha, eu consegui manter isso. E há mais de 17 anos eu pratico atividade física. Mas eu vou dizer que até hoje existem mulheres que me chamam no direct e falam, olha, aqui na minha cidade eu tenho medo que a igreja fique... Eles não aceitam muito ainda a atividade física dentro de uma academia. Aí eu falo, mas então vai caminhar num parque, né? Chama teu esposo para fazer isso. Mas o sedentarismo não deixa te pegar, não deixa a indisposição. E isso vai acarretando um monte de fatores ruins na nossa vida. A indisposição, aí faz você não querer sair de casa, aí quem sabe uma depressão te pega, síndrome do pânico. Você vai vendo que nunca é um copo de água já está transbordando. Ele vai de gotinha em gotinha até realmente acarretar. E na nossa família nós temos assim históricos de depressão, de síndrome do pânico. Então, e para mim, eu me conheci que me faz muito bem. Eu sou outra pessoa praticando atividade física e outra quando eu não vou. É como assim, estivesse devendo, sabe? Falando assim, eu não acredito que eu deixei aquela historinha me vencer hoje. Então, quando eu venço a historinha, para mim é um troféu que eu levanto. Falo, uau, eu derrubei o gigante que sou eu mesma, não é os outros. É a autorresponsabilidade, eu acho que é o segredo, amigo, de você falar assim, não é a minha esposa que tem que me chamar, igual a tua esposa está te chamando, ai, que bom que ela te chama, mas assim, não é por ela que você tem que ir, você tem que se amar e falar, é bom para mim, é bom para minha saúde, então eu vou fazer, então eu vou sacrificar, entendeu? É um tempo... Olha aí, Joel, tá? Eu sei falo que pra isso aqui ele. que ela tá falando é tudo indireto pra você, viu? Todo dia ela fala. Eu Então falo. ela tá trazendo ao público o que ela fala. Ontem ainda eu falei pra ele, né, que eu convidei ele... Era pra ter ido hoje, eu fico... Ontem eu chamei ele pro Jardim Botânico, né? Eu falei assim, olha, eu vou treinar 2 vezes então por você. Eu vou de manhã, eu quero ir com você de manhã caminhar e à tarde eu vou fazer na academia, né, o meu exercício. Eu faço por você. Eu falei, olha, que pena que eu não posso treinar por você, senão eu treinava por mim e por você, mas como Deus deixou cada um cuidando da sua vida, o livre-arbítrio, você vai ter que fazer por você vai ter que sair de casa, do cantinho gostoso, às vezes faz frio em Curitiba, mas são historinhas que se você deixar, ela vai te paralisar pra vida. Mas é uma questão de hábito também, né? O hábito te leva a gostar de algo que a princípio você não gostava. Mas o hábito é uma decisão, sabe? Esse disciplinar, é o né? Entendeu? Nem sempre motivação ela não vai te fazer ficar na academia, amigo. Porque nem sempre você vai estar motivado. E dói. É a disciplina que vai e te dói, levar. porque eu já fui na academia algumas vezes. Primeiro mês é horrível. Não, gente. Esse negócio de primeiro mês é só a primeira semana, é só o primeiro mês, é conversa. Porque eu fiquei 3 meses e nenhum dia que eu voltava para casa eu fiquei sem sentir dores no outro dia. Né? No mesmo dia não sente, mas no outro, meu irmão. Mas você pensar, né? Vamos pensar. Na vida toda é assim, né? Para evoluir dói. Dói. Para você alcançar uma vitória a mais diferente, dói. Para você abrir uma porta ali, dói. O crescimento dói, a evolução dói. E se a gente deixar, a gente vai ficar paralisado em todas as áreas da nossa vida. Esses dias eu estive com o Moisés Cleito na mesa do podcast e ele falou uma frase que parece tão simples, mas eu nunca tinha ouvido. Amigo, até sonhar dói. Meu Deus, nunca pensei essa. Me fala. Até sonhar dói. José sonhou. Contou o seu sonho, se tornou motivo de chacota e de zombaria. Foi lançado em cisterna. Foi vendido como escravo. Se tornou como um acusador de abusador de mulher. Foi para a prisão. Então até sonhar dói. E nesse processo todo aí, doloroso, é claro que Deus tem um propósito, né? Como você disse, crescer dói, tudo que for fazer, de alguma forma, o processo ele dói, né? Quando Deus, às vezes, nos apresenta um propósito, nos faz uma promessa, ele não fala sobre o processo. Mas esse processo que é para nós vivermos o propósito e vivermos a promessa, vai doer, vai machucar, vai ferir, porque o processo dói. Mas o propósito cura. O processo fere, mas é o propósito que sara.
E eu acredito que todos que foram chamados por Deus e têm uma vocação extraordinária têm que passar por este período de processo até alcançar o propósito. Você foi chamada por Deus com quantos anos? Eu vou dizer que frente a frente, assim, ao convite dos céus para minha vida foi perto, acho que eu tinha 5 para 6 anos. Tão nova assim? Bem novinha. Mas já tinha uma noção do que era promessa, do que era chamado? Eu acredito que quando você nasceu para algo, isso vai te encontrar. Vai te encontrar a qualquer momento. Se você estiver alinhado no caminho do Senhor, a tua missão na terra, o teu propósito de vida, ele vai te encontrar. Não, você fica pensando, para que eu nasci, para que eu fui chamado? Se você estiver alinhado aos planos do Senhor, estiver no caminho dele, o processo, o teu propósito vai te sequestrar. E eu tinha 6 anos. Meu irmão, a gente tinha um costume muito grande de dormir ao lado da cama da minha mãe, do meu pai. Aí, às 3 horas da manhã, como sempre, era uma rotina. Meu pai orava na madrugada. Aí, depois da oração, dormia, apagava a luz. E como mais um dia rotineiro, só que após a oração do meu pai, o meu irmão acordou, mais ou menos umas 4 horas da manhã, meio assim, desesperado, falou: pai, eu acabei de ver 3 anjos aqui no quarto. E aí meu pai acordou, acendeu a luz e falou: o que aconteceu? E ele, 1 ano mais novo que eu. Se eu tinha 6, ele tinha 5 anos. Ele falou assim: ali naquele cantinho, pai, acabou de ir 3 anjos, desceu uma luz ali, um veio até a Arielle, colocou a mão dela e ficou abaixado aqui com ela agora. Ele falava assim com a voz toda assim, sabe, querendo contar rápido. Aí ele falou: você segurou nos lábios da Lélia. Ele me chamava de Lélia. Ficou agachado, segurando nos lábios dela. E acabou de subir com 3 anjos para o céu. E aquela noite, o meu pai, né, que a responsabilidade sempre é dos pais, quando o chamado é muito de criança, o meu era muito criança, meu pai entendeu na hora que era um chamado, mas até então eu só cantava com as crianças no grupo infantil da igreja, né? E uma timidez muito grande sempre me rodeava. Então eu acredito muito que aonde o diabo quer te paralisar é aonde Deus vai te usar. É isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque comigo foi assim. Então ali nasceu um chamado, nasceu um gigante junto para querer me perseguir, me paralisar, que foi a timidez. Então eu queria cantar, mas eu queria cantar com as crianças para me sentir segura. Aí meu pai já foi entendendo o chamado, ele me ensaiava, ele e minha mãe, todos os dias. Sim. Virou uma prática, ele começou a me incentivar, para me motivar, comprando um microfoninho de plástico, um sonzinho gradiente, muito bonitinho, cabia fita, cassete, e assim foi me incentivando todos os dias. Aí ele falou: filha, hoje você vai cantar sozinha. E eu, nossa, Deus, eu lembro que eu tinha tanta vergonha que eu cumprimentava os irmãos capazes do Senhor, de olho fechado. Se o sonoplasta demorasse para soltar o playback, para mim ali era a tortura de 2 minutos, porque 2 minutos eu ia ficar de olho fechado esperando o playback, entendeu? Eu não tinha coragem de dar um aleluia. Meu pai falou: filha, pelo menos glorifica então no intervalo. Para mim aquilo dali já era difícil. Faz igual os pentecostais, fala em mistério no intervalo. Deixa Deus te usar, dá lugar. Então ali eu tinha muita vergonha. Então eu entendi, porque aquela vergonha me perseguia e eu vi que foi um gigante que só crescia. Porque o gigante, se você não pegar a ferramenta que Deus colocou na tua mão e atirar sobre o gigante e derrubá-lo, ele vai vir para frente, para cima e vai te derrubar. Se você não derrubar o gigante vai derrubar você, né? Ou ele vem mesmo e te paralisa, ou você decide. Eu decidia todos os dias. Eu vinha frustrada para casa, eu falava assim: de novo eu fui um fracasso. Eu pensava: de novo eu não conseguia, mas no outro dia eu estava lá. Eu não conseguia de novo. E eu fui assim uma vida inteira tentando derrubar aquele gigante. Todos os dias eu me sentia um pouco mais vitoriosa. Aí teve um episódio, porque por isso que eu acho muito importante assim, blindar os nossos filhos com a palavra de Deus e reforçar a identidade dele todos os dias. É o que eu faço com a minha filha indo para a escola, dentro do carro. Eu falo: quem a Valentina é? E ela: sou inteligente, eu sou filha amada, eu sou uma bênção, eu sou usada pelo Senhor, eu sou organizada, eu sou dedicada. E ali todos os dias a gente tem esse ritual, eu e ela, dentro do carro. Por quê? Porque o inimigo, ele ataca
você sendo bem criança, ele não tem dó, não. Ele ataca você sendo muito, muito criança. Eu tinha 6 anos. Eu lembro que... Sabe a igreja da Vila Cordes? Sei, onde sim. eu congreguei. Ali toda a minha... Até a juventude ali, adolescente, eu congreguei ali. Tinha um trabalho infantil, a igreja estava mega lotada, assim, mas tinha assim, criança quase para fora, assim, tava lindo aquele dia. Aí eu lembro que tinha uma cantora, só que Deus tinha curado ela do câncer. Então ela tinha um testemunho lindo para contar. Então a igreja estava lotada e ela era pequena também. Colocaram uma cadeira assim para ela contar, porque o púlpito era alto ali da Vila Cordes. Aí naquele dia, e sempre esses finais de semana, o pastor me chamava para cantar, para me incentivar também. Aí naquele dia, eu ensaiei um hino. Aí meu pai colocou na porta da igreja, colocou assim, ó, por favor, chama minha filha para cantar, num bilhetinho assim, entregava antes, né? Bem na entrada da igreja, deixou com o irmão que estava recepcionando. Eu lembro que eu sentei. Aí quando meu pai falou assim, filha, hoje eu vou mandar o papelzinho lá para te chamar. Eu lembro que eu escutei uma voz dentro de mim, falando bem assim, que a igreja inteira quer ouvir você cantando. Eles vieram para ver ela. Ela tem algo diferente. Você todo dia canta a mesma música. Meu Deus. É melhor você parar. Ninguém quer te ouvir cantar. Mas assim, aquilo foi tão grande, não foi uma brincadeira, não foi algo assim, porque eu lembro que eu me senti tão pequenininha que eu falei assim pro meu pai, pai, só hoje, pelo amor de Deus, hoje não peçam para eu cantar. Por favor, pai. Eu me enfiei debaixo do banco e eu fiquei bem pequenininha debaixo do banco ali e eu adormeci. E eu não lembro mais, entendeu? Mas foi por afronta do inferno. Agora eu entendo. Claro o diabo ele vai minar onde o Senhor já declarou vitória na tua vida. Aonde o Senhor vai te exaltar, ele já vai vir te minando na tua mente. Você é um fracassado, você é um perdedor. Por isso que eu uso muito isso dentro da minha casa. Porque nós temos que declarar todos os dias, até os nossos filhos entender, para quando o diabo vir bater ali no coraçãozinho dele, você não vale nada. Não, eu sou uma serva, Está blindado, né? Eu tenho a minha identidade no Senhor. Então eu precisava disso, mas claro, meus pais deram o melhor deles para mim. O que eles tinham em casa, eles repassaram, eles não tinham essa sabedoria. Então eu me senti muito pequenininha e todos os dias. E a inferioridade, ao decorrer do meu ministério, ela quis andar de mão dada comigo. Aonde eu entrava, podia ser assim, um congresso que eu era convidada. Então você sofreu muito com complexo de inferioridade? Demais. Olha, eu chegava num evento, eu era convidada. Amada, sabe que a igreja ensaiou os seus louvores para cantar comigo, o congresso. Tava ali, quando eu senti o peso da responsabilidade, eu falei assim, mas, meu Deus, quem sou eu para estar aqui, Senhor? Meu Deus, mas o que eu vou falar? Sempre. E se existisse, vamos supor, um outro convidado? Meu Deus do céu. O complexo era maior. O quê? Aí eu tinha que ir no banheiro, passar até mal. Meu Deus do céu, terrível. Não, assim, por isso que eu falo... É uma decisão, você derrubar o gigante, ou ele te vence mesmo, ele não veio para brincar, ele vinha todos os dias para me derrubar. É verdade. Ô Arielle, tu falou algo aí, não que as outras coisas não tenham sido interessantes, né? Às vezes a gente pega só um ganchinho e fala, tu falou algo interessante, aí parece que descarta todos os outros, mas né? Que serve pra gente às vezes algo, né? Sabe? Não, mas tu falou algo aí que se destaca até pelo momento que a gente está vivendo. Nunca foi tão perceptível, Joelson, a fúria do diabo contra as crianças na nossa nação. Meu Deus. Ideologia de gênero. Agora está para aprovar, foi aprovada agora pela ministra do Supremo a votação favorável ao aborto até a 12ª semana de gestação, se não falha a memória. Meu Deus. Enfim, 3 meses aproximadamente de gestação. Ou seja, está sendo aprovado o assassinato de criança. É triste. Em algumas escolas, nós não temos mais professores, nós temos doutrinadores. Sim. E doutrinadores de ideologias humanas, filosofias de homens e até doutrinas de demônios. É isso. Dentro de tantas ideologias querendo desconstruir a criação do próprio Criador. Entendeu? Então, mais do que nunca, os pais precisam, de fato, fazer o que você faz. É muito sério. Blindar os teus filhos. Você é filho de Deus. Você é quem Deus fez você para ser. Que o sangue de Jesus te proteja. Eu lembrando aqui que antigamente a gente usava muito essa expressão. Saía de casa que o sangue de Jesus proteja a minha casa. Entrava dentro que o sangue de Jesus esteja conosco. E com o tempo os crentes parece que perderam essa confiança na autoridade do sangue de Jesus e deixamos de usar essa autoridade e parece que o mal
veio e tomou conta de muitos familiares, de muitas casas. Então, assim, qual a importância hoje você, como mãe, dos pais blindar os seus filhos com palavras de poder, de autoridade, conduzida pelo Espírito Santo? Amigo, não é 99%, é 100%. A responsabilidade é total dos pais. Por quê? Porque eu lembro, a primeira vez que Deus falou comigo, eu lembro, a missionária, eu era muito novinha, ela pediu para os meus pais levantarem. Ela falou, quero conhecer aqui os pais dessa criança, porque eu chorava muito no altar. Aí ela falou, as crianças podem se sentar. E eu não tinha força, eu estava ali, chorava e sentia muita presença de Deus. No culto de adolescente, mas eu tinha aí 6 anos. Aí ela falou, quero conhecer os pais dessa criança. Meus pais levantaram, estava no fundo, lado esquerdo, lá da igreja da Vila Cordes. Ela falou bem assim, ó, a responsabilidade está nas mãos de vocês para educá-la, porque ela tem o chamado para andar os 4 cantos dessa terra, mas está nas mãos de vocês. A responsabilidade de um ministério não está nas mãos de uma criança que não sabe decidir. Entendeu? Elas são puras, elas são inocentes. Eu vejo a Valentina que eles são assim, parece que eles estão sem filtro. Tudo que você deposita, assim, eles aceitam com grande verdade. Então, se a gente não depositar, o mundo vai depositar a verdade que o mundo vai querer sobre eles, entendeu? É verdade. Aí todos os dias eu falo com a minha filha abertamente, nós falamos de tudo, eu falo, filha, mãe, por que fulano falou isso? Eu explico abertamente, porque se eu não explicar, o mundo vai explicar da forma que eles quiserem. Então eu tenho essa conversa, eu acho o momento à mesa muito importante. Antes a minha filha, ela gostava de todas as alimentações comer com o celular, desenho ligado, e eu não me importava com isso, porque eu falava assim, nossa, que bom, come tudo mais rápido, esse é mais rápido. Quando o Espírito Santo falou que ali é a mesa, ali é o momento da transformação, ali é o momento da comunhão, ali a gente compartilha, ali a gente sente as dores, ali a gente sente a família de verdade que está acontecendo. Aí eu falei, não, a partir de hoje, minha filha, você não vai mais comer com o celular. Aí agora nós temos um momento assim, ó, aberto, os celulares ficam tudo no cantinho, todo momento que a gente se senta à mesa é um olhando no outro, porque tá aí uma importância que o diabo tem minado, cada um comer, um vai comer no quarto, no computador, o outro tô comendo no escritório, o escritório ficou mais importante, o quarto ficou mais importante, e essa comunhão aqui, ó, da mesa, onde eu tô olhando nos teus olhos, onde eu sinto a tua verdade, eu sinto a tua necessidade, eu sinto a tua fragilidade, e eu demonstro para você o que eu preciso, aonde está a minha força, mas aonde estão as minhas vulnerabilidades. Então, é a mesa. Se a gente quebrar esse momento, se a gente pular esse momento, eu já não vou mais sentir essas emoções. Essa frieza, que só conversa de WhatsApp, as amizades são de WhatsApp, e conversas simplesmente frias, a gente vai achar tão normal dentro da casa da gente, com as pessoas que a gente mais ama. Entendeu? E o momento à mesa é um dos melhores... É o melhor momento, principalmente para a família. Meu Deus, se as pessoas imaginassem assim, e tá vendendo mais mesa de escritório do que mesa. E hoje porque eu conheço é da comunhão. É verdade. E hoje eu até conheço pastores que eles usam uma expressão assim: eu não permito ninguém subir no púlpito da igreja que eu pastoreio sem antes sentar à mesa comigo. Olha. Entendeu? Porque de fato é a mesa onde as pessoas se revelam. Porque no púlpito eu apresento talentos, Sim. Mas na mesa eu revelo o caráter. Exatamente. Conduta. Então, se nós perdermos esse momento à mesa com a nossa família, infelizmente, essas famílias já estão fadadas ao fracasso. Eu também acredito, Joelso, bastante que muitas coisas que nós vivemos, tudo, ainda que seja escolha humana, seja decisão humana, mas em tudo há uma influência no mundo espiritual. Até o que nós estamos vivendo no contexto da sociedade hoje. Sim, sempre há. Sempre há, porque assim... o que acontece no mundo físico é o reflexo daquilo que aconteceu no mundo espiritual. Principalmente nessa questão de malignidade, entendeu? Nessa questão que afeta as crianças. Porque a ideia do inferno é o quê? Desconstruir princípios e valores das crianças para que o inferno tenha um exército adulto no futuro. Exatamente. Né? Exatamente. Concorda? Os desenhos, tudo. E hoje existe uma manipulação terrível, né? São mensagens subliminares. Amigo, o que é? Eu baixei Deus. Um aplicativo para Valentina para ela aprender inglês. De inglês. Aí, super infantil. Até mostrei nos meus stories o aplicativo para as mães ficarem, né, espertas com esse aplicativo.
Aí, do nada, minha filha ali aprendendo inglês, e daí ela repete a palavrinha. Eles induzindo a repetir casamento de menina com menina, de menino com menino, assim... Era de duas mulheres que estavam conversando com um taxista, que estavam indo para a lua de mel. As duas, e daí em inglês... E ela precisava repetir. E ela tinha que repetir. Olha, induzindo... E daí traduzia em português e falando que as duas estavam indo para a lua de mel. Olha só. De forma inocente, querendo ou não, a criança cresce com essa mentalidade. Um aplicativo infantil de inglês. Eu fiquei chocado. Aí ela vem, graças a Deus, assim, eu falo, filha, a mamãe é a tua melhor amiga. Tudo que o Espírito Santo colocar no teu coração de dúvida, não tema, venha direto conversar com a mãe, porque é o Espírito Santo que tá te chamando. Eu falo pra ela ter temor, porque é assim que minha mãe fazia comigo. Filha, cuidado, se sensibilize, porque é o Espírito Santo que tá te alertando. Eu falo pra ela, filha, se você sentir alguma dúvida, é o Espírito Santo. Corre e venha mostrar pra mãe. Ah, ela correu, eu tava lá no meu escritório, lá no meu momento lá de oração, ela veio. Mãe, eu preciso falar com você. Mãe, eu senti no meu coração. Agora, veja aqui comigo aqui o aplicativo. Aí, quando eu e ele, a gente leu, e era totalmente induzindo. Imagina, uma criança de 8 anos e aquele aplicativo, a partir de 4 anos, a criança já começa a fazer, entendeu? Infelizmente, existe até jogos que ensinam não, na verdade, existem jogos de invocação demoníaca. Ou seja, às vezes os pais, as crianças, às vezes aceleradas, entre aspas, incomoda, pergunta, quero isso, chora. Aí a criança entra dentro do quarto, fecha a porta, mas dentro do quarto pode abrir um portal para o mundo espiritual. Porque existem jogos de invocação demoníaca. Então, quando uma criança, mesmo de forma inocente, está jogando um jogo, que nesse jogo faz uma invocação demoníaca para dentro do quarto, fica mais fácil desse mundo espiritual influenciar essa criança no decorrer da vida. Então, mais do que nunca, eu penso que é chegado o momento desse relacionamento entre pais e filho mais íntimo, em que os filhos não tenham vergonha de expor situações para o pai, não tenha constrangimento, não tenha medo. Encontrar no pai, na mãe, amigos. Sim. Mas tudo é sobre os pais, né? Porque se eu não desse essa abertura à minha filha, ela ia, na hora, se prender, ia achar estranho, mas ela não ia ter essa liberdade de vir conversar comigo. Então, eu sempre falo, filha, eu tô sempre contigo. Jesus sempre quer o teu melhor, a mamãe e o papai. Então, qualquer coisa diferente, qualquer conversa na escola, qualquer coisa, alguém chegar perto de você diferente, conta pra mãe. Então, nós temos que dar essa abertura pros filhos. Mas lá, tem gente que fala assim, mas eu não tinha isso com os meus pais antigamente. Antigamente, é uma nova estação, gente. Nós temos que nos reinventar a cada estação. A gente tem que vestir a roupa conforme a estação. Estação de inverno, a gente vai colocar roupa de inverno, não vai? Estação verão, roupa de verão. Verdade. Então, pais, mães, muda a estação, muda a roupa. Então, se atualiza. Veja a necessidade do seu filho, olhe nos olhos. Quando a criança se sente pertencente, o mundo vai oferecer, eles não vão conseguir se pertencer a um grupo, porque eles já sentem pertencente ao grupo dentro de casa, já são amados pela igreja, já são amados pelos pais. Agora, se tudo eu não incluo meu filho, em um grupo ele vai querer se sentir amado, em um grupo ele vai querer ser inserido, e depois que o grupo abraçá-lo, aí é muito mais difícil um pai e uma mãe, aí quando vê já é tarde. Verdade. É interessante sempre guardar os princípios e os valores que são inegociáveis, mas, enfim, a estação é outra, o tempo é outro, a roupagem é outra. A forma da comunicação é outra. É totalmente diferente. A comunicação hoje é diferente. Eu vejo, até no caso, eu vejo os meus pais, a forma que eles se comportam, a comunicação deles com os meus, com a Valentina, minha filha, é totalmente diferente quando era pra mim. Eu falo, comigo não podia, né? Que engraçado isso. Poxa, filha, mas a mãe e o pai não sabia, era mais rigoroso, entendeu? A forma deles amar, eles amam muito mais, é mais leve o amor deles, entendeu? Com a Valentina, mas com a gente. Por quê? Porque eles repetiram o padrão que foi aprendido. Lá, quando eles eram meninos, meu Deus, tudo era errado, tudo era pecado. E na época é o quê? Ordem dada, ordem obedecida. Não pode. Por que não pode? E pronto, acabou, não pode. Mas é aquilo que você disse em outras palavras. Quando eu não explico por que não pode, facilmente vai ter alguém explicando por que pode.
Por isso, eu falo eu e ele, a gente conversa isso. A gente fala assim, ó, a gente sempre vai ter que ter um argumento, porque eles estão muito inteligentes. As crianças, elas vêm com cada pergunta, entendeu? Então você tem que argumentar, você tem que falar, minha filha, mas é assim. Por que não pode? Você tem que explicar. Porque só dizer não é mais suficiente. Alguém vai tentar induzi-los. E é necessário a paciência, né? Porque tem hora que minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos, vem cada pergunta cabeluda que eu falo, meu Deus, como é que eu vou responder isso, né? Falei, parece que a gente tem que fazer uma faculdade agora para ser pai e mãe, né? Não tá fácil. Ô Arielle, você contou aí que o seu chamado começou, entre aspas, através de uma visão que seu irmão teve. Sim. Uma experiência sobrenatural. E você teve alguma experiência sobrenatural com Deus que também evidenciou ainda mais o seu chamado para o ministério? As evidências, assim, na verdade, é engraçado de dizer. O meu irmão teve a parte linda, né, da visão. Eu passava ao contrário, porque parece que aí, quando você entende para que é chamado, aí o inimigo ele vai vindo, entendeu? Eu tive muito levante, eu vou te dizer. Mas era levante demais, eu me sentia... As portas parece que eram... na minha cara, assim, porta fechada. E as expectativas da gente também com o ser humano, né, é que nos frustram, porque a gente acha que é porque é um amigo, você fala, não, ele vai me ajudar. Aí você vê um pastor, você fala assim, não, ele é um Deus, ele pode me ajudar. Então, assim, muitas portas fechadas, muitas pessoas que prometeram, não cumpriram, muita frustração. Mas em todas elas eu senti abraçada pelo Senhor. O ser humano, ele pode falhar, mas o Senhor Jesus, ele é soberano. Aí nós não queremos a frustração. A gente quer ser mimado demais, né? A gente fala assim, mas por que eu? Parece que fulano dá certo para aquilo. Aí quando você olha para Jesus, ele não tinha troféu, não tinha diploma, ele teve uma cicatriz. Uau. Aí a gente fala, mas por que eu só quero o meu diploma? O diploma é sobre o que aprendemos, mas a cicatriz fala o que nós vencemos. É verdade. E a nossa trajetória inteira é sobre isso, é sobre o que aprendemos nessa trajetória. Eu falo assim, olho para trás, eu dá vontade de eu ir lá e pegar na mão de cada um, falo muito obrigada pela humilhação. Eu aprendi a não humilhar hoje por causa dessa humilhação. Dá vontade de falar muito obrigada pela porta fechada, porque hoje eu quero abrir portas. É incrível o processo, por isso que as pessoas falam, eu não quero o processo, mas ele é alinhavado com a vitória. Verdade. Quer vitória? Vai vir o teu combo. Ela é na medida que você precisa, ela é com a quantidade de horas e tempo exato que você aguenta, é pra ti, é a tua medida, a cruz tem o teu peso. A gente aguenta sim, e ela é moldada, é para moldar o nosso caráter, é o final do destino, é vitória. Então Deus fala assim, ó, tá aqui, ó, o processo tudo para te preparar para essa grande pessoa que você vai ser para aquela grande vitória. Essa pessoa que inicia não consegue comportar o que está te esperando. É tão grande e esse processo vai te preparar para esse grande resultado. Então, é por isso que Paulo disse, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Então, todos aqueles que são chamados por Deus mesmo para uma grande obra, ele tem que carregar em seu corpo marcas que evidenciam o seu chamado. E, de fato, às vezes o chicote estrala e a gente sente a dor, né? Demais! E dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de recuar. Só que uma coisa no meio da caminhada, quem tem um chamado verdadeiro mesmo de Deus, ele pode passar o que for. Pode estar ferido, pode estar machucado, pode estar moído, pode ser amassado, pode ser esmagado, mas ele nunca vai perder a convicção da chamada que ele tem. Até a W. Tozer, ele tem uma frase que ele diz assim, ó, aquele a quem mais Deus usa é aquele a quem ele mais esmaga. Você já se sentiu esmagada pelas circunstâncias, amigo, situações? Demais, aí a gente sente assim, né? Mas será que todo mundo que tá em evidência tem certeza, Jesus, que eles passaram por algo assim? Mas é que a gente gosta só de olhar os holofotes, né, sobre a pessoa, mas por trás daquela trajetória toda a gente não quer saber. Principalmente nesse mundo moderno que a gente tá, né, amigo? A gente quer tudo muito rápido. Ninguém tem paciência com mais nada. O WhatsApp, ele simplesmente expôs a paciência do povo. 2.0. Você sabe que o YouTube também tem, né? Não, tem agora. Eu achei o máximo isso.
Então é assim, ó, tudo tá muito assim em evidência quem nós somos nesse tempo, entendeu? Não queremos preparação, nós não queremos estar pronto a morrer por nada. A gente quer simplesmente o troféu da vitória, mas assim, toda a minha trajetória foi essa, marcadas com cicatrizes e conquistas, mas eu louvo a Deus por todas, amigo. Me moldou, sabe? Eu olho para trás, eu falo, Jesus, muito obrigada. Hoje eu valorizo um abraço de uma irmãzinha, assim, olhando nos meus olhos e falando, obrigada por você estar aqui nessa noite, obrigada por essa palavra. Eu falo, é sobre isso, o evangelho é assim, sabe? O problema é que as pessoas estão acostumadas a aplaudir as nossas conquistas, mas poucos sabem as nossas dores do bastidores. Tem muita gente que às vezes até deseja alcançar o que a gente alcança, mas poucos são aqueles que querem sofrer o que a gente sofre. Infelizmente, a rede social é que tem formado isso, né? Porque nas redes sociais todo mundo é perfeito, ninguém sofre, entendeu? Até porque ninguém demonstra sofrimento nas redes sociais, todo mundo está com um sorriso estampado no rosto, mas ocultando lágrima do coração, né? No primeiro bloqueio, a pessoa já desiste, né? Já desiste, né? Uma pessoa deixou de seguir, já fica frustrado, né? Meu Deus, imagina se essas pessoas passassem o que era passado antes, né? Para você ser aprovado, era porta fechada mesmo, era pessoas que você contava e falava assim... Você ficava sabendo que aquela pessoa falou de você, tentou fechar uma porta para você, entendeu? E infelizmente, aí hoje, uma não curtida, a pessoa já fala, ai, meu Deus. Não engajamento. O não engajamento frustra, não sei para que eu fui chamado para isso aqui não é para mim. Calúniazinha, uma inverdade, as pessoas não suportam, né? Entendeu? Mas eu acredito que todos aqueles que são chamados realmente por Deus, o Senhor o prepara para grandes provações e grandes lutas. Paulo é um dos maiores exemplos disso, perseguidor da Igreja de Cristo, um homem dotado de intelectualidade, mas era um cara que combatia contra a igreja, perseguindo os cristãos, buscando os cristãos para serem julgados e, consequentemente, condenados à prisão ou até à morte. Depois que ele se converte, o cenário muda. Paulo, quem é buscado para ser preso, e ele se auto-intitula prisioneiro de Cristo por causa de suas muitas prisões, é Paulo que é buscado pelos homens para ser morto, e ele diz que em alguns momentos teve que se fingir de morto para que os homens não tirassem a sua vida. Então, quem de fato quer dizer sim para o chamado de Deus, tem que entender que não é somente dizer sim, é viver, e viver esse chamado dói. Com certeza dói, mas também a gente é forjado, a gente se sente mais forte. Aí o que te machucava, você olha, não vai nem mais conseguia mais. O que te doía lá atrás e falava, queria te paralisar, você olha para trás e fala, isso aqui é fichinha, entendeu? Agora a pergunta que fica, se não fosse as dores do seu chamado, você seria a pessoa que você é hoje? Jamais, jamais. O processo, ele nos torna a pessoa que o Senhor, que os céus sonhou pra gente. É o processo que nos torna essa pessoa. E outra coisa, Arielle, dentro dessa área de cantor, pregador, enfim, ministério que a gente exerce, no meio da caminhada a gente recebe muita promessa, né? Eu vou te ajudar, eu vou abrir porta para você. Faz parte, né, da nossa jornada. E parece que as pessoas esquecem de nós, né? O que acontece? Será que elas esquecem por maldade ou o próprio Deus permite? Eu, particularmente, penso que existem situações que é o próprio Deus que permite a pessoa não se lembrar. Porque tem gente que, se te ajudar como ela pode te ajudar, se abrir a porta como ela pode te ajudar, ela vai dizer, só chegou porque foi eu que coloquei. Deus não vai dividir a glória com ninguém, né? Também, tem isso, eu acredito também. E também na possibilidade de falta de caráter, né? Porque, infelizmente, né, tem pessoas que têm falta de caráter mesmo. Ou, às vezes, ela te promete porque ela já está pensando no que você pode ajudá-la. Se eu prometo... política, a gente sabe o tanto que a política nos promete, né? E no final, é poucos que cumprem. Então, eu lembro que eu entendi que muitas das promessas também Deus permitiu mesmo, porque eu precisava ser preparada por aquilo, porque a gente tende a esperar muito do homem. Quando o homem não faz nada, se Deus não quiser, se Deus não permitir, o homem não vai fazer nada por você. E eu lembro que teve pessoas que nos prometeram tanto
e elas não cumpriram. Mas depois de 2, 3 meses, uma grande porta se abriu, que foi uma das maiores gravadoras que me contratou. Se a pessoa tivesse me cumprido a palavra que eu queria naquele momento, eu não teria como assinar com uma nova gravadora, entendeu? Você me compreendeu? Compreendi. Era muito pequeno o que eu tava ali dedicando todas as minhas expectativas. Ele tem que cumprir, porque senão não vai sair essa música e tal. Aí Deus falando, filha, ele não vai cumprir, eu não vou permitir que ele cumpra, porque o que tá esperando você é muito maior do que você tá pedindo. Aí depois eu olhei e falei, mãe, pai, imagina se aquela pessoa tivesse cumprido, eu não podia, porque é contrato. Aí eu falei, não tinha como eu assinar com uma das maiores gravadoras. Então, tem nãos que é os céus que tá falando, Uau. filha, eu tô te guardando, algo extraordinário tá vindo, mas você precisa agora desse não, para amanhã o meu sim vir e resplandecer a glória que eu tenho sobre a tua vida. E como entender que o não de Deus às vezes é proteção? Ah, isso daí é só com o tempo e se Deus te permitir você entender, tá? É verdade. Porque Mas- aí os céus me liberou eu ver que era muito maior. Mas tem nãos que a vida inteira você fala assim, mas por que aquele não, Jesus? A gente não compreende. É que a gente é criancinha mimada aqui. só tá Mimada, acostumado é, com pela sim, nossa- né? Sim. E às vezes Deus tá eu tô te protegendo. Daí a gente tem que pensar assim, mas por que eu não posso passar isso? E por que todos podem e eu não? Não é assim? É desse Às vezes, jeito. a mesma coisa que fulano passou, as pessoas falam, nossa, como que conseguiu? Aí Deus permite você passar, Deus fala, por que comigo, Senhor? Mas por que não com você? O que é que você tem de tanto que você não pode ser tocado, forjado, não pode passar pelo processo? Por que não? Então, muitos processos eu falei assim, meu Deus, por quê? Não, é algo que o Senhor está nos preparando, nos tornando, e se tornar, como a gente falou, se tornar dói, mexer em algo que a gente fala, aqui pode mexer, Senhor, mas aqui não toca não, que esse aqui é estimação já, esse meu comportamento, esse aqui não vai fazer mal para ninguém, mas às vezes a gente quer algo tão extraordinário de Deus, que aqui é até aquele comportamentinho tão que você acha tão normal, Deus tem que tratar, e isso dói, tratamento dói, evolução dói, crescimento dói. É Mas- desse jeito, né? É a vida, amigo. Existe até uma canção aí, eu não vou cantar porque senão eu vou estragar, eu gosto da canção, mas uma das frases é: o homem te prometeu, mas depois se arrependeu. Aí continua, mas fiel é Deus. É bem isso. Né? Aham. Aí continua, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Em seu tempo, em sua hora, tudo se cumprirá. Isso também que a gente precisa entender. Existe um tempo e uma hora determinada por Deus. O tempo do homem é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Entra mais uma vez dentro daquilo que você falou aí, falou com muita propriedade. Essa geração, ela está acostumada com imediatismo. Recebeu a promessa hoje, já quer que se cumpra daqui a pouco. Não sabe aguardar, não sabe viver as etapas, não sabe viver os processos. E etapas não se pulam, etapas se vivem, compreendendo que cada etapa, uma maturidade diferente a gente está alcançando. Mas, para você, o que é chamada de Deus? Chamada de Deus, eu acho que é algo que Deus tem para cada um de nós, sabe? Mas uns estão dispostos a pagar esse preço para essa chamada, outros não. Porque eu lembro que dentro da nossa igreja ali, onde eu comecei o meu ministério na Vila Cordes, aí, quando tinha outros eventos, a gente se encontrava os grupos infantis, as crianças com a mesma idade. Eu vou dizer para você que tinha meninas que tinham uma voz linda, tão maravilhosa aquela voz, e meu pai chegava a falar, meu Deus, o ministério dessa menina vai longe, vai muito além, olha que tremendo que Deus tem para a vida dessa cantora, para esse ministério. Aí, quando eu olho, infelizmente, ela parou na trajetória, porque, infelizmente, realmente dói. Tem momentos que você acha, você vai se sentir sozinho, você vai se achar, isso aqui não é para mim.
E a chamada, infelizmente, os processos fizeram essa pessoa parar. Por isso que eu acho muito importante com quem você decide para caminhar contigo no teu chamado. Porque se eu não tivesse naquele momento um pai e uma mãe que entendeu o meu chamado, para quando eu me sentisse fraca, eles olhassem nos meus olhos e falassem: filha, Deus te chamou. É muito maior que Deus tem. Eu tive uma proposta muito grande na minha juventude. Eu fui convidada para participar da Casa das 7 Mulheres, pelo Walter Negrão, pelo escritor. Uhum. Se eu não tivesse a certeza do meu ministério e certeza de quem me chamou, eu podia... Era uma decisão minha, entendeu? Aqui eu vou, essa porta eu vou aceitar, essa aqui não. Meu pai sentou comigo e falou: filha, se o inimigo tem essa proposta para você, imagine que os céus não têm para a tua vida. Então, são decisões. A todo instante a gente decide. O chamado, Deus está nos convidando todos os dias. Para quem sabe o teu chamado, mulher, que você está aí do outro lado, se sente que não tem chamado. O teu chamado é cuidar do teu lar com tanto amor, cuidar do teu marido, ensinar o teu filho, ensinar a tua filha no caminho do Senhor, a prepará-lo para algo que está para vir, que a gente não sabe. E existem chamados e chamados. E a gente tem que ter a sensibilidade de dizer: Senhor, eu aceito ser moldado, eu aceito o processo, e não desistir, porque infelizmente a caminhada faz você pensar muitas vezes: eu vou desistir, eu vou parar. Mas e a gente também precisa entender o nosso chamado, né, Arielle? Porque existem pessoas, por não compreenderem o seu chamado, às vezes fica investindo em algo que não é para ele. Por exemplo, Jesus disse para os discípulos que estavam já no colégio apostólico após a sua ressurreição: pessoal, ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. E aí ser-me-eis testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nem todos vão aos confins da terra. Alguns foram chamados para ficar até só em Jerusalém. Sim. Outros foram para sair de Jerusalém e ir até Judeia. Outros foram para sair de Judeia e ir até Samaria. Mas outros foram chamados para ir aos confins da terra. Apenas fazendo um paralelo aqui. Existem pessoas, às vezes, que estão investindo naquilo que não foi chamado. Sim. Então as pessoas precisam compreender. Tem gente que foi chamado para ser uma esposa exemplar, cuidar de casa, ser uma grande empreendedora, empresária, e está investindo em um ministério dentro da igreja. E às vezes não tem chamado, não é verdade? Eu acredito nisso. Igual eu falei, tem chamado que é dentro do nosso lar. Às vezes a gente está tão preocupado em atender a igreja quando você não consegue nem atender a tua casa. Você quer liderar, mas você não consegue liderar os teus filhos. Você quer liderar da ordem lá fora, mas quando a tua casa, o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Então a gente primeiro tem que cuidar. E tem muitas mulheres que têm esse chamado de adornar o lar, de cuidar, de zelar dos filhos, de direcioná-los, porque filhos são flechas. E as mães, os pais, eles têm aquela mira, pega aquela flechinha: filho, a minha missão é mirar o meu filho no alvo certo. E olha que grande chamado. Mas às vezes você acha tanto lindo o ministério de uma amiga próxima, a da vizinha ou a da líder da igreja, que você admira tanto que você quer roubar aquele chamado, mas quando você não foi chamado para aquilo. Mas não quer dizer que você não tem um chamado. Só entenda, peça a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, eu acho que o chamado, você entende ele quando você sentir que está disposto a morrer por algo. Aí está o teu chamado. Disposto a morrer pela causa, né? Entendeu? Aí uma mãe: eu estou disposto a morrer pelo meu lar. Tá aí o teu chamado. Mas eu não estou disposto a morrer pela minha igreja. Não é o teu chamado. Você não morre por o que você não ama. Você morre pelo que o teu coração é apaixonado. Uau, perfeito. Então, o chamado, aonde o teu coração arde a ponto de você dar a tua vida, é o teu chamado. Aí você consegue entender. Então, mãe, pai, mulher, você morre pelo que, sabe, pro coral que você está querendo liderar? Não, aquilo lá para mim amanhã eu entrego. Esse não é o teu chamado. Quem sabe é um momento, ou você está sendo encantado por aquela fase, aquele momento, mas quem sabe é para aquela pessoa que você está querendo roubar aquela oportunidade. Porque as duas mulheres, a Bíblia fala, do rei Salomão, às vezes a gente vê que morreu o teu, você fica, é fantástico, você tem o desespero, porque morreu o teu, você quer matar o que é dos outros. Verdade. Você fala: não vai ficar comigo, mas não vai ficar com ninguém. É meu, aquilo é meu. Por quê? Porque o teu morreu, você não aceita aquele luto naquela área que você não foi chamado.
Você quer roubar o que é dos outros. Verdade. Aí se não terá o rei Salomão de chegar, o que ele falou? Então eu vou matar o filho. Não, eu abro mão, pode ficar com ela, mas que viva, que cresça. Isso é um chamado. Você quer que cresça, você quer que viva, você não quer roubar, você não quer matar, você quer que floresça. Queima os ossos, né? Foi essa expressão que Jeremias usou. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu conflitos a respeito do seu chamado. Deus disse para ele: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que você fosse gerado, eu te enviei. E as nações eu te dei por profeta. Primeiro, Jeremias estava numa escola sacerdotal para ser sacerdote. Aí Deus vem e diz: você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Quebrou ali. Aí, depois, Deus envia. Jeremias vai. Deus manda ele falar. Ele fala. O problema não era Jeremias que não ia e não falava. Era o povo que não se corrompia. Não se arrependia, melhor dizendo. Então ele entra em um conflito tão existencial que ele começa a dizer: Deus, o Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. O Senhor disse que ia me enviar. E eu estou sendo enviado. O Senhor disse que ia me mandar falar. E eu estou falando. Mas a gente não se corrompe, não se arrepende, não muda de vida, não se converte. E outra coisa, agora estão me perseguindo, estão tentando me matar de todas as formas. Eu estou iludido. Aí ele começa a se amaldiçoar. Maldito foi o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito também é aquele homem que saiu pelas ruas da cidade dizendo que uma mulher acabou de gerar um filho. Maldito é o dia do meu nascimento. Eu não quero mais a palavra do Senhor na minha boca. Eu não quero mais falar o que o Senhor me pede para falar. Aí ele diz: e enquanto eu dizia isso, a palavra que dá um sentido de promessa, o chamado, a palavra, o chamado, a promessa de Deus, era como fogo que queimava os meus ossos. Uau. Eu penso que todos aqueles que são de fato chamados por Deus, quando eles pensam em desistir, essa promessa vem como fogo queimando os seus ossos. E de fato, aquela frase que diz: você sabe que tem uma chamada, é quando você tem vontade de desistir e não consegue desistir. Não consegue, é mais forte. Você até pensa em desistir, mas no outro dia parece que não aconteceu nada. A alegria vem pela manhã. Você pode chorar a noite toda, no outro dia você fala: peraí, mas eu vou aguentar mais um pouquinho. Não, e era incrível quando tinha momentos assim, né, que a gente, meu Deus do céu, tava tudo fechado. E eu sofria muito de ver meus pais, assim, pegando a dor, né? Eles passavam a prova junto comigo. Aí eu sofria de ver, aí vinha uma irmãzinha bem simplesinha num culto, falava: filha, eu te chamei, eu te ungi, eu estou te preparando. Então, parece que era uma injeção, assim, que o Senhor aplicava de força, de ânimo. E no outro dia a gente podia passar de novo, e de novo, e de novo. Quando nós temos o chamado, pode vir provação, pode vir, mas você não consegue. É muito maior do que a força de desanimar, é a força que Deus te dá pelo amor ao chamado. Uau, perfeito. Pessoal, nós estamos em mais um episódio, é o 100º episódio do Eu Acredito Podcast. E hoje recebendo aqui a Arielle Bonatti, cantora gospel, influencer gospel, que tem compartilhado um pouco daquilo que Deus tem depositado em sua vida com a gente. Se você está gostando desse bate-papo e chegou em nosso canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Lembrando aqui agora, nós não estamos transmitindo apenas pelo canal Eu Acredito Podcast. Nós estamos transmitindo de forma simultânea. Eu vou ter que lembrar aí, traz uma colinha para mim aí, galera, agora. Porque Eu Acredito Podcast, é o canal bem informado, canal da Demais Music, canal do Pastor Gilmar Fiuza. Tá faltando um. Gente, me ajuda agora. Qual é o canal? Me ajuda, produção. É isso aí. Estamos transmitindo para esses canais aí que eu tenho por certo que está alcançando inúmeras pessoas, independentemente do canal que você estiver. Eu convido você para Art Music, Demais Music e Art Music. É isso aí. Eu convido todos vocês para conhecer o Eu Acredito Podcast. É brincadeira. Vocês aí, conheçam todos esses canais que foi citado. Se você é inscrito em um e não é inscrito nos outros, vai lá, se inscreva. E tem também o canal da Arielle Bonatti, né? Tem, Arielle Bonatti Oficial. Olha aí, o Instagram também.
Arielle Bonatti no Instagram, você vai me encontrar, gente, o dia todo lá. Eu amo estar compartilhando meu dia a dia, conversando, tendo feedback de vocês. Pode ir lá se inscrever, começar a seguir. Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram. Todos os dias você vai me ver lá. Meu café da manhã, o dia a dia, os looks, um pouquinho do meu devocional, um pouquinho de tudo. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu vou meio que pegar você de surpresa aqui nessa pergunta, vigia, tá? É uma pergunta que às vezes eu faço no podcast com os convidados. Mas enfim, vamos lá. Qual pergunta na vida você gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Uma pergunta na vida? Que você gostaria de responder, mas nunca te fizeram. Mas não me fizeram. Não, então, uma pergunta, melhor, uma resposta que você queria dar a uma pergunta, mas nunca te fizeram essa pergunta. Amigo, você me pegou, você conseguiu realmente ficar assim... não penso. Não existe assim... Uma pergunta assim que você gostaria de responder, mas nunca te fizeram a pergunta. Sabe que, olha, eu vou dizer pra você que desde quando LP, né? Eu já cantava, eu já viajava esse Brasilzão e a gente já pegou de todos os programas de AM até agora podcast, né? Porque antes podcast realmente era uma rádio, né? Que era bombada na cidade. E tudo que você pode imaginar de pergunta, das mais simples, das mais diferentes, a gente já teve. E olha... Ótima essa pergunta, é uma das melhores. Tá aí, ó, a pergunta Só faltou você falar, essa nunca me fizeram, essa né? daí, ó, perfeita, essa. É porque assim, eu acho, Joel, que existem pessoas que gostariam de ter a oportunidade de responder ao público uma pergunta, mas nunca ao público alguém fez a ele essa pergunta. Porque eu acho que as perguntas, ela extrai o que tá, às vezes, escondido dentro de você, né? Existe pergunta de milhões que você fala, né? Às vezes você quer uma resposta, tá dentro de você aquela resposta, mas é por causa que não teve a pergunta certa, você não conseguiu arrancar essa resposta que já existe em nós. E nos cursos mesmo que a gente faz, e que vários cursos eu gosto sempre de estar estudando, e eles falam que tem perguntas, que existe pergunta de milhões, que realmente a gente precisa tê-las, precisa acessá-las para conseguir acessar a melhor resposta que já está dentro da gente. Sim. Mas vou te dizer que eu acho que está com você essa pergunta, hein, amigo? A melhor pergunta do universo, eu acho que está dentro de você. Deus vai te usar a pergunta de milhões. É essa resposta sobre aquilo que eu quero responder, não posso responder agora. Mas atualmente não é que a pergunta, mas assim, tem muita curiosidade, o pessoal atualmente estão me perguntando demais, é sobre música nova, né? Que o pessoal, eu tenho um canal, eu tô cantando muito músicas cover, e deu muito certo, eu comecei a cantar clássicos muito antigos. A primeira música que eu coloquei no meu canal, com certeza você é crente raiz, você já ouviu. Existe só um jardineiro que chora. Aí eu fiz uma brincadeira, porque a Raíssa tava em Curitiba e ela tava hospedada lá em casa. Falei, Raíssa, vamos cantar uma bem antigona? Ela, então vamos cantar Jardineiro que Chora. E a gente colocou no canal. 20 milhões de acessos no canal. Então a gente começou a ter esse relacionamento tão gostoso com músicas bem antigas, clássicos muito antigos. Então o pessoal começou a eu ver sempre eu cantando músicas antigas e agora eles estão perguntando muito, mas e música nova? Quando vem música nova? Considera essa pergunta feita. Quando vem músicas novas? Ai, a pergunta aí, ó, que eu preciso responder para já responder vários ao mesmo tempo. Então, amigo, se eu te dizer que já tenho música pronta, mas tem coisas que a gente não tem a resposta. Eu vou te dizer que essa música já tem algum tempinho que ela tá preparada. É como ela estivesse numa caixinha de presente. Você sabe que você tem que entregar esse presente, mas às vezes Deus fala assim, você não sabe pra quem, você fala, Jesus, quando o Senhor tocar no meu coração, eu vou abençoar, eu vou ser no tempo certo e eu tô com esse presente. A hora que o Senhor falar assim, filha, é a hora de você entregar esse presente. Abençoe as pessoas com esse presente. Eu vou falar, eis-me aqui. E eu sinto que tá muito próximo. Mas já tá pronto, é só lançar. Amigo, tudo próximo, tudo pronto. Até a capa, você acredita? Que até a capa do single tá tudo pronto. Spoiler. Você acredita? Não tem nenhum spoilerzinho da música nova? Eu vou te dizer que é por causa da galera gostar tanto de eu cantando O Jardineiro que Chora, que é um sertanejo, me trouxe a vontade de apresentar um sertanejo.
Eu falei, será? 20 milhões de pessoas passaram pelo meu canal e me ouviram cantar sertanejo e aí nossa, gostaram e compartilharam. Falei, sabe de uma coisa? Quem sabe então eu vou entregar esse presente para eles, uma música sertaneja que eles não me ouviram. Então, um spoilerzinho que é um sertanejo bem gostoso de ouvir. Sensacional. Olha aí, pessoal. Logo mais, não sei quanto tempo, haverá lançamento de música nova da Arielle. Mas que tá já próximo. Está e composições? Você tem composição própria? Aquela música sua que você até citou aí agora o exemplo das duas mulheres, né? Ah, não é minha, mas assim, é uma canção sensacional. Se você não viu, gente, vocês têm que ouvir Metade do Filho. É a minha cara. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, eu já me via cantando. E ela é tão apaixonante que toda vez que eu canto, eu choro. Parece que eu tô cantando a primeira vez a música. Eu sou muito apaixonada por cantar histórias da Bíblia. Parece que eu entrei lá e eu tô vendo Salomão e vai cortar. Quase que eu falo, vou segurar Salomão ali, não corta essa criança. É um enredo dramático, né? Eu amo, assim, aquela coisa assim, dramática. Pelo amor de Deus, não corte a criança no meio. E não tem como ouvir aquela canção sem ficar imaginando as cenas. Não tem como. Então, é incrível. Eu amei. Mas a próxima, né, depois eu vou entregar. Eu tenho esse presentinho que já tá guardado, já tá embrulhado, tá tudo preparado e eu vou entregar logo, que eu sei, que eu tô sentindo que tá próximo de eu entregar. A próxima eu quero um pentecostal, quem sabe até com histórias, porque eu gravei Metade do Filho. Na Casa Tem Vida agora, de Jairo, que eu cantei. Aonde eu passo, eu tenho que cantar ela, porque ela também é uma história e vai te trazendo para dentro da história, assim, que você fica assim encantado. Eu me encanto com a história da Bíblia, eu acho poderosa. Então, quem sabe depois dessa sertaneja eu até venho com pentecostal e quem sabe uma história. Eu gosto do manto, viu? Você gosta? Eu também, eu dou lugar. Arielle, e sobre gravadoras? Eu acompanhei, você esteve na MK e também passou pela Sony. Sim, né? amigo. Como é que foi a sua passagem pela MK? Um momento bem de crescimento, evolui muito aprendizado. É uma escola, né? A vida da gente é uma escola. E eu sonhava em participar de uma gravadora, sabe? Eu sempre sonhei. Então, pelo meu pai sempre comprar antes, gente, hoje vocês são abençoados porque vocês ouvem uma música, escuta na hora pelo YouTube. A gente encomendava por gravadora. Depois de 30 dias, eu lembro que chegava o LP na casa do meu pai. Aí meu pai encomendava playback, e demorava. E agora é assim, é muito rápido, clicou, ouviu a música. Eu sabia, eu me perdi, amigo, que eu ia falar. Eu ia falar da música. Qual que foi a pergunta? Sobre a gravadora. Sobre a gravadora, da MK. Como é que foi sua passagem pela MK? Então, foram 13 anos. Eu entrei em 2010. 13 anos eu fiquei lá. Foi um momento... é isso aí. Eu tava falando que foi um momento de muito crescimento, muito aprendizado. Eu tive que morar pra lá, amiga, por causa dessa música Metade do Filho. A Metade do Filho ficou quase 2 anos em primeiro lugar na 93 FM lá do Rio de Janeiro e a rádio mais ouvida. Aí a minha agenda ficou 90% no Rio de Janeiro. Aí eu ficava indo, voltando, voo, e ficou meio cansativo. Eu e o Joel, a gente conversou, falou, será que Deus não está nos chamando por esse tempo pra gente morar lá? A gente orou, as portas se abriram, deu tudo certo, a gente morou por 8 anos lá, 7 anos. A gente voltou na pandemia. Aí a gente voltou na pandemia porque realmente parou, né, o mundo e a gente ficou perto da família. Aí eu dei um tempo também com a música, porque a gente ficou todo apavorado com esse negócio de agenda, fechou todas as igrejas. Aí eu lancei uma música que é Azeite Atrás da Porta, eu lancei pela Sony Music, eles me convidaram. E eu falei, vamos lançar uma música. E de lá pra cá, dessa música da Azeite Atrás da Porta, vai fazer 3 anos, eu não lanço música nova. Por isso que eu te falo que a pergunta que eu mais recebo eles querem essa resposta. Arielle, quando vai ter música nova? E eu vou dizer pra vocês que tá linda, tá gostosa. Sabe aquela música assim que dá vontade de você ouvir no carro e ficar gostando de ouvir o dia todo? Não sei, tem fases e fases, né? Sim. A gente canta a fase que nós estamos vivendo. E é uma música muito deliciosa. Eu creio que a gente juntos vai ouvir todos os dias na internet essa música sertanejo. E a gente vou dizer pra você que a gente tá conversando com uma gravadora.
E vem novidade por aí. Vem novidade da gravadora? Quem sabe até mais rápido do que o pessoal espera. Aí o pessoal falou, mas a gente pergunta, você nunca não nos dá uma data de música nova, Arielle. Calma, gente. Tá bem próximo. A gente recebeu uma proposta bem legal. Então você já está em transição para uma outra gravadora? Estamos conversando com uma gravadora. E é legal a história da gravadora, a forma deles quererem lidar com essa música, porque nós que somos cantores, a gente tem uma paixão, a música é um filho, você se dedica, sabe? Você fica sonhando com ela, você sonha com detalhes, e se você não vê que a gravadora também sonha contigo, não tem como a gente permitir, conexão, né? sabe? Não tem como a gente permitir. Gravadora tem de monte, mas assim, permitir, você dar a mão para a gravadora e caminhar, então não é para todas. E a gente está conversando, quem sabe, né? Muito mais rápido que todo mundo imagina. Eu vou apresentar para vocês, quem sabe, com uma gravadora. Não posso muito mais dar spoiler, gente, porque senão eu vou entregar tudo. O pessoal deve estar curioso aí para saber, né? Porque estando em uma gravadora, o lançamento acaba saindo mais rápido. Mais rápido, né? Porque tem uma estrutura toda, né? Aí, quem sabe, seja o momento certo da gente lançar esse presente. Mas você teve uma passagem pela Sony também, não teve? Sim. Foi agora na pandemia. Bem no início da pandemia, a gente lançou a música Azeite Atrás da Porta, que foi uma música, assim, que foi um alimento para mim. Vou dizer para você, na pandemia, foi uma música, nossa, uma passagem linda da Bíblia. A gente fez uma música com eles. A gente fez como fosse assim, vamos experimentar, sabe? Eu tinha essa curiosidade do trabalho da Sony e a gente passou com um projeto lá. Mas não é a Sony, tá, gente? Não é a Sony. Não é a Sony. O pessoal fica com ideia, será que é tal? Será que é tal? Não, gente, é uma gravadora, eu não digo que ela é nova, porque ela tem uma história muito longa. Sim. Arielle, nós temos uma surpresa preparada para você aqui, mas antes de tudo... Eu gosto de surpresa. Antes de tudo, pegando todas as suas experiências vividas até aqui, para você, o que é a vida? A vida, ela é um sopro, ela é rápida, ela é uma só, gente. Ela é uma só. E sabe que é o mais, assim, que todos os caminhos levam à morte. Quando você pensa assim, não existe um caminho que você fala, esse caminho eu vou trilhar, não vou ter o mesmo final. Se a gente não se agarrar no Senhor, não tiver a esperança da gente viver essa vida nos céus, ela não tem sentido. Porque todos os caminhos levam à morte. É rico, é milionário, é bilionário, o dono da Walt Disney, né, que todo mundo se encanta. Todos fazem a sua trajetória nessa terra e todos os caminhos levam à morte. Se você não terá esperança nos céus, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Se você não tiver essa esperança, não existe sentido numa vida, numa passagem, num risco, num suspiro de vida que é a vida. Então, torne a vida a mais linda possível, valorizando quem te ama, deixando o extraordinário, o ordinário da vida, valorizando o canto ali de um pássaro. Se você não tiver esse sentimento, não adornar as coisas mais lindas, ela passa e você vai sempre ficar esperando ela ficar linda, quando hoje pode ser o dia mais lindo da tua vida e o amanhã não existe mais.